Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Meu nome é Eliel e serei um facilitador para você aqui que estuda para o CACD, né? Que esse vídeo é voltado para a carreira diplomática brasileira. Hoje a gente vai continuar a tratar do processo legislativo. No vídeo passado de introdução eu falei sobre noções gerais de processo legislativo, conceito E, expliquei sobre a hierarquia entre as espécies legislativas, falei as espécies legislativas e também falei sobre lei ordinária e lei complementar. Esse vídeo é bem curto porque será explicando basicamente as pirâmides normativas que existem no Brasil e a hierarquia entre elas. Tá? É só um aprofundamento da aula anterior, será bem curto, mas acredito eu que seja bem proveitoso para você. Não é aqui. Deixa eu compartilhar certo. É aqui. Pronto. Espero eu que vocês já estejam vendo essa tela. Aqui a gente tem 3 pirâmides, tá? 3 pirâmides bastante conhecidas, mas a gente vai trabalhar com ela para explicar a hierarquia entre as espécies legislativas presentes no Brasil. Essa pirâmide grande aqui, que vocês devem estar vendo, ver se eu consigo rabiscar aqui, essa pirâmide grande aqui, ó, ela é bastante conhecida, ok? No topo da pirâmide, a Constituição Federal, tá? Equiparadamente à nossa Constituição Federal, há as emendas constitucionais, tá? E dentro desse mesmo arcabouço, aos tratados internacionais, presta atenção nas especificações que eu vou falar. Os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados no quórum especial das emendas constitucionais, ou seja, 2 turnos, 3/5 nas duas casas. Ok? Entendeu? Então, essas 3 espécies legislativas estão no topo da pirâmide, são hierarquicamente superior às demais. Esse ponto, galera, é muito importante, porque 2018, se eu não estiver enganado, caiu uma questão sobre tratados internacionais sobre direitos humanos e a hierarquia entre eles, numa prova de direito. Caiu também na primeira fase. Então, assim, é muito importante você saber disso. Então, recapitulando, no topo da pirâmide, a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos, não são qualquer tratado, são tratados de direitos humanos aprovados no procedimento especial. Esse procedimento especial é o mesmo procedimento passado pelas emendas constitucionais, aprovados nas duas casas, tanto no Senado quanto no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, por 2 turnos, e cada turno tem que ser aprovada por 3/5 dos membros, ok? Logo abaixo, meus caros CACDistas, logo abaixo, aos tratados internacionais de direitos humanos aprovado no procedimento ordinário. Lembre-se, procedimento ordinário é todo aquele procedimento que não é o especial, que não é o procedimento padrão das emendas constitucionais. Nesse sentido, pela importância desses tratados, eles não serão equiparados na nossa própria Constituição Federal, próprias emendas constitucionais. No entanto, apesar dele não ter sido aprovado por esse quórum qualificado, ele é uma norma supralegal, ou seja, está acima da lei, mas ele também não é equiparado à Constituição e nas emendas constitucionais, ok? Esse ponto aqui é super importante porque é decisão de tribunais federais, decisões do STF, ok? E por último, meus caros conterrâneos, há todas as outras espécies legislativas que a gente trabalhou no primeiro vídeo: lei ordinária, lei complementar, lei delegada, decreto legislativo, as próprias resoluções da Câmara, do Senado, do Congresso, dos tribunais, as medidas provisórias, os decretos autônomos, os tratados internacionais. Preste atenção, sem ser de direitos humanos, tá? Aprovados em procedimento comum. Tá? Então, assim, quando você vê tratados internacionais, você tem que pensar, são de direitos humanos, não são de direitos humanos. Se forem de direitos humanos, podem ser tanto equiparados à nossa própria emenda constitucional, se for aprovado em um quórum qualificado para isso,
2 turnos nas 2 casas por 3/5. Se não for aprovado por esse quórum, vai ser uma norma supralegal. Agora, se o Tratado de Direitos Humanos não for, se o tratado não for de direitos humanos, ele será equiparado a uma norma legal, tá? Equiparado às outras leis do Brasil, uma lei ordinária, por exemplo. Ok? E, por fim, abaixo dessas espécies legislativas, aos decretos regulamentares, as portarias, resoluções, instruções normativas e os demais normas infralegais, demais normas administrativas. Beleza? Você percebe que aqui é uma hierarquia bem pautada, não é verdade? Assim como a hierarquia também entre a nossa Constituição Federal e as nossas constituições estaduais. Eu moro no Ceará, por exemplo. Então, a Constituição do Estado do Ceará, ela é hierarquicamente abaixo da nossa Constituição Federal, ok? Assim como a Constituição, a lei orgânica do município em qual eu resido, Tianguá, ela é hierarquicamente abaixo da nossa Constituição do Estado do Ceará, que é hierarquicamente abaixo da Constituição Federal. A hierarquia entre essas espécies normativas, ok? E só para deixar realce aqui, eu falei no vídeo passado, mas deixando bem realçado que as leis, entre as leis, leis federais, leis estaduais e leis municipais, não é hierarquia. Tá? Você tem que ficar na sua cabeça daí bem direitinho. Assim como também não é hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares. Isso cai muito em prova, tá, meus amigos? Cai muito em prova. Anotem isso daí, sejam felizes e nos vemos, se Deus quiser. Deixa eu parar aqui essa apresentação. Se Deus quiser, nos veremos lá no Itamaraty. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.